Bom dia a todos. Agradeço a presença de todos que estão nesta casa, presente, para a apresentação e discussão da proposta para a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2019. Quero agradecer ao senhor prefeito, senhores vereadores, secretários, funcionários dessa casa, também funcionários públicos e a todo o povo que compareceu aqui e também nos assiste pelas redes sociais. Passo a palavra ao prefeito municipal de Pitanga, Dr. Marco Calegari Barbosa. Prefeito, fica à vontade. Bom dia a todos. Bom dia ao Osvaldo, ao Eliseu, aos funcionários públicos, secretários, e só agradecer o espaço, né? E vamos para a leitura aí da lei orçamentária. Deus abençoe a todos e passo a palavra ao nosso contador. Bom dia a todos. O objetivo, então, é apresentar e discutir a proposta da lei orçamentária para 2019. Esse é um relatório do Banco Central, se chama Focus. Quem tiver curiosidade, quiser dar uma olhada nele, ele traz. Eu vou ter um outro recorte aqui, que dá para ver melhor. Esse aqui é só para ver a carinha dele. Ele tem outros indicadores para baixo, tem gráfico, etc. Mas ele traz aqui qual é o índice acumulado hoje de GPM. Isso é interessante porque impacta diretamente na despesa e nós esperávamos que também na arrecadação. Na arrecadação a gente percebe que não é exatamente dessa forma. Nem sempre a arrecadação atinge ou supera essa correção. Mas na despesa você verifica que isso é bem... ele realmente se realiza, né? Até mais em alguns itens. Então, essa é uma média geral da inflação para... eu tirei essa semana, esse relatório, se eu não me engano, tem 3 por mês, e esse daqui foi o último disponibilizado. Então, ele é bem recente. Esses valores aqui foram os que foram orçados para o exercício de 2018, e esses são os que a expectativa para o exercício de 2019 nas receitas, né? Então, com impostos, taxas e contribuição, a expectativa é que haja um aumento de 12. Então, aqui houve refis, houve a questão do georreferenciamento, tudo que durante esse ano acabou gerando uma arrecadação maior, né? Sem o aumento de alíquota. E, então, nós esperamos que para o ano que vem consiga se manter essa arrecadação. Contribuição de iluminação, receita patrimonial, que são as de aplicação financeira, que nós comentamos na audiência de metas fiscais, né, que a Selic, dando baixa, esse ano, ela fez ter uma queda aqui de provavelmente 68%. Então, isso aqui pode se reverter desde que seja fixado uma meta Selic maior o ano que vem, mas a gente não tem essa informação. Então, segue-se o padrão desse ano. Receita de serviço, uma receita da saúde, isso aqui, vem R$10 mil por ano. Receitas de transferência do Estado e da União, um aumento de 9%, é a expectativa. Aqui, metade desse valor, 40 milhões, em torno de... São 23 milhões de ICMS e 26 milhões de FPI. Então, a maior parte dessa composição aqui são dessas duas receitas, né? E essa informação é fornecida pelo próprio governo federal. Nós não fazemos projeção, nós simplesmente aplicamos aquilo que eles declararam que seria a correção para o próximo ano. Outras receitas, aqui tem multa, juro, restituições, né? Então segue o padrão tem um aumento ainda de 29. Receita de capital, basicamente alienação de bens, existem, se não me engano, 2 ou 3 terrenos que foram leiloados há anos atrás e que foi parcelado, então tem uma arrecadação anual independente de haver leilão, mas ainda assim aqui existe uma expectativa de haver leilão.
E essa transferência de capital aqui é o restante de uma creche, da super creche, que tem uma parte ainda para vir. Então, como já a expectativa de em janeiro iniciar, retomar essa obra e concluir, aliás, nós já deixamos aberto aqui para agilizar, não ter que, né, fazer, não perder mais tempo com isso, né? E as demais, como tem, por exemplo, operação de crédito e as demais convênios que ainda não há uma certeza, a gente deixa para mandar no começo do ano. E também iria distorcer, acaba distorcendo um pouco. Por exemplo, nós iríamos apresentar um orçamento aqui de mais de 100 milhões, né? Então, aqui nós refletimos mesmo aquilo que é o normal do ano a ano. Então, para frisar mais uma vez ali, ó, aumento médio ali da receita, a expectativa é de que se aumente quase 8%, né? Um pouquinho ainda abaixo da inflação que teve esse ano. Aí aqui eu passo a apresentar secretaria por secretaria qual foi o valor orçado em 2018. Isso não quer dizer que talvez esteja um pouquinho mais hoje no decorrer, né? Porque esse é o valor orçado. Na execução houveram suplementações, reduções, etc. Mas um parâmetro. Como não fechou o ano, não seria coerente também eu trazer essa informação aqui. Então nós colocamos como parâmetro para comparação o valor orçado em 2018. Então, por exemplo, no gabinete houve uma redução, um esforço de redução, onde foi possível para conseguir dar um aumento em outras secretarias que são operacionais, né? Vão gastar lá para fazer manutenção, educação, saúde, etc. Secretaria de Administração aumentou 18%. Aqui dá para frisar que foi feito um melhoramento na internet, principalmente, que não era, causava muito problema. Então, foram feitos novos contratos. Isso tem um custo, mas a ideia é de que se melhore a estrutura, né, para que a gente consiga trabalhar melhor, que o serviço flua de maneira correta, né? 18 para 100 megas, né? E depois aí vai centralizar aqui a internet, vai ser feito um rateio, vai haver uma melhora geral em todos os departamentos, né? Secretaria Especial de Governo aumentou 39%. Secretaria da Fazenda, essa aqui não foi executada esse ano, aliás, então para o ano que vem talvez haja alguma decisão. Mas, por enquanto, ele aumenta 39%, mas vocês vejam que o valor aqui também não é o comparativo aqui, mas o valor em si dentro do orçamento não há representatividade. Secretaria da Fazenda aumentou 30%, também aqui por conta de um contrato do georreferenciamento, que impactou, foi o que fez esse ano com que nós conseguíssemos aumentar quase esse valor aliás, basicamente esse valor que foi o que nós aumentamos já até agosto em IPTU, com o georreferenciamento. Então, basicamente se paga, né? Educação, aumento geral de 8%. Deixa eu ver se tem alguma coisa para frisar aqui. O transporte. Aqui, esse é na parte da despesa, né? Os 305 mil que já são também para a conclusão da creche, como eu havia comentado lá na Receita. Aquele mesmo valor que está lá, está aqui com uma contrapartida do município de R$190 mil. Para conseguir, esse é o valor que teoricamente seria necessário para concluir a creche. Esses aumentos aqui, ó, pessoal, é importante, de Fundeb 60 e Fundeb 40, eu estava comentando com o Alfredo que não é mais Fundeb 40, é Fundeb 20, porque a proporção que eu tenho que aplicar, da expectativa de arrecadação para o Fundeb, comparando com o que provavelmente haveria de aumento do piso do magistério, mais os avanços, com certeza dá mais do que a inflação.
E o Fundeb em si é calculado pela inflação, ou ele é um desconto, né, dos 6 principais recursos que a gente tem de transferência. O que isso quer dizer? Vai aumentar mais a folha do que o Fundeb efetivamente repassa. E aí o que acontece? Nós temos que tirar recurso do custeio de material, de pessoa jurídica, etc., para colocar na folha, para suprir a folha. E esse serviço, esse material, ele não pode ser descontinuado, porque senão a escola não vai funcionar. E aí o município tem que cada vez mais aportar recurso livre para conseguir continuar prestando o mesmo trabalho, né? Isso é importante de frisar. A merenda escolar houve pouco avanço, né? O transporte também, por conta, assim, nós não verificamos uma expectativa de aumento no PENAT e nenhum dos recursos federais que vem para nos ajudar com essas despesas aqui. Então não tem como, vocês vão ver no final que não tem como a gente tirar recursos de nenhum outro lugar para colocar aqui, por exemplo, e manter o mesmo nível do transporte. Vai ter que ser feito um trabalho, sem dúvida, o ano que vem, nesse sentido aqui, para conseguir ficar dentro dessa meta. Acho que seria isso de importante aqui. Saúde aumentou só 3%. Houve uma diminuição na arrecadação dos recursos federais da saúde por conta da perda de alguns profissionais. Então, se desformou algumas equipes e, consequentemente, isso é informado mensalmente para o governo federal, via sistema. Então, no outro mês, já caiu a arrecadação. Então, do começo do ano para o último mês agora que nós analisamos, ele tinha caído quase que pela metade a arrecadação do governo federal. Então, isso fez com que nós não conseguíssemos corrigir a inflação do período. Aí aqui caberia talvez fazer um trabalho e tentar ter um excesso de arrecadação no exercício seguinte e aí sim abrir o crédito aqui no orçamento. Secretaria de Esporte aumentou 33%, também por conta de um contrato que vem desse ano e se estende até o ano que vem, né? Desenvolvimento Social aumentou 6%. Aqui também tem impacto do governo federal. Na verdade, é uma incógnita aqui, porque as receitas elas não vêm mensalmente, nós não temos certeza se vai ou não vai vir a parcela em dezembro. Às vezes vem lá na última semana, passa com superávit, então não tem como ter uma expectativa, algo concreto aqui para fazer projeção. Então, por prudência, nós fazemos uma previsão menor do que talvez possa ocorrer. Então, fechamento seria de aumento de 6%. Sem grandes mudanças também. Indústria e comércio, 6%. Secretaria da Cidade, 8% de aumento. Aqui, pessoal, tem uma outra coisa que distorce um pouco também, que assim, tem secretarias que têm mais funcionários e outras que têm menos funcionários. Por exemplo, o interior tem, acho que 20 e poucos funcionários lá na Folha. A Secretaria da Cidade tem quase 60, 57. Então, como eu apliquei os mesmos 10% para todas as secretarias na Folha inteira, de forma geral, exceto no Fundeb, porque lá tem os avanços, é uma situação diferenciada. Então, aqui, evidentemente, vai causar um aumento por conta da folha, que é algo que a gente não tem o que fazer, né? Então, aumentou 8%, mas grande, desses 3 milhões aqui, 2 é folha. Tá? O que mais que daria para frisar aqui? Ah, tá. Esse Funrebom aqui, ele permanece aberto o projeto de atividade, mas não há mais arrecadação, né, dessa taxa. Então, eles têm um saldo de superávit de mais de R$200 mil ainda e que, controlado ou seguindo o mesmo padrão dos últimos anos, talvez dure ainda mais uns 2 anos esse recurso.
Mas depois daí seria uma decisão de continuar ou não continuar, ou retomar algum outro tipo de arrecadação para suprir, ou livres, enfim. Essa seria uma decisão para daqui 2 anos, mas hoje esse valor aqui representa apenas a aplicação financeira desses 200 mil que está lá na conta. Meio ambiente aumentou 3%, apenas. Eu peguei mês a mês, por exemplo, a taxa de coleta de lixo, né? Então, essa é uma expectativa. Eu peguei até agosto, ou até setembro, aliás, tudo que receita por receita, mês por mês, e comparei ainda, peguei os 3 últimos meses do ano anterior, fiz uma projeção, apliquei correção. Então, o que nós chegamos é isso daqui. O cemitério tem apenas 50 mil para o ano que vem. Resíduos sólidos, então aqui que efetivamente seria o serviço de... Na verdade, isso aqui causa uma distorção, né? O cemitério que fica dentro da secretaria diminuiu aqui, então esse 80% ele causa um efeito grande aqui no geral. Mas aqui que é a manutenção, que é a coleta de resíduos, etc., aqui tem um aumento que está vinculado, na verdade, na taxa de coleta de lixo. Interior, 7% de aumento. Nós conseguimos, com bastante esforço, aumentar, por exemplo, o material de 800 mil do ano passado para agora foi para 1 milhão, né, Ciso? Isso aqui, que acho que é importante comentar também, cadê? Estradas rurais. O nome aqui, reestruturação de estradas rurais, aqui dentro só está o consórcio. Na verdade, acho que o nome desse projeto de atividade que deveria ser manutenção do consórcio, não estradas rurais, porque as estradas rurais efetivamente são feitas por aqui, a manutenção, que são o 1 milhão de material, mais de 1 milhão de pessoas, não, 500 mil de pessoa jurídica, né? Enfim, nós conseguimos fazer ainda um aumento aqui de 150 mil, né? Dá 6% de aumento. E aqui vai dar um reforço na questão da manutenção das estradas, que se soma com esse de baixo, né? Aumentou 12. Então, no geral, aumentou 7 o interior. A agricultura aumentou 29, também por conta de um contrato que entrou em execução, em vigência esse ano, que se estende para o ano seguinte. Esse contrato desse ano foi aberto com base em superávit. Então, veja que para você conseguir jogar ele para o ano que vem, não tem mais aquele superávit. Então, nós temos que reestudar o orçamento para conseguir fazer a manutenção desse contrato. Então, ficou 29% de aumento e 41% na principal projeto de atividade aqui do departamento. Encargos gerais do município. Aumentou, foi para 9 milhões, de 8.600 foi para 973. Aí aqui é aquela questão que nós discutimos toda a audiência de metas fiscais do índice de pessoal, foi para 7 milhões 371. Né? Então, esse ano que era a expectativa de 6 milhões e meio, foi para 7.300. Por quê? Havendo aumento ou reajuste anual aqui no município de 10, que é o IGPM, que eu apresentei lá no começo, os aposentados têm a paridade. Então, automaticamente aumenta-se a folha lá no fundo e aumenta também a insuficiência. Aumentando a insuficiência, aumenta aqui para nós o repasse e aumenta também o índice. Então, é uma cadeia, né? Que é um ciclo vicioso ali e não tem o que fazer. Aqui dentro tem contrato também que nós pagamos hoje de operação de crédito, R$50 mil por mês. Então, total geral aqui, 6% de aumento. Reserva de contingência, reserva legal da LDO. Se não me engano, 0,2% da RCL. Aqui ainda tem bem mais do que o valor, mas em caso de calamidade pública, estourar ponte, etc., seria aqui que nós lançaríamos mão para fazer frente, né, à despesa nova. Esse aqui é um gráfico do sistema, ele demonstra por tipo de despesa, como estaria a proporção dentro do orçamento, né? Então veja que tem 40 milhões para folha, 26
28, é que está bem ruim mesmo o contraste, né? 28 mil reais, 28 milhões de despesa corrente, que seriam materiais, serviço de pessoa jurídica, o que mais a gente usa, né? Juros da dívida, 630 mil, investimento, que basicamente é contrapartida, 1.954.000, somando tudo, tem pelo menos 50, 100 mil reais em cada um dos departamentos para contrapartida de convênios, né? Tem um pouco mais 400 mil na cidade, que já são contrapartidas, na verdade, que já são desse ano, elas já estão comprometidas, vamos dizer assim. Inclusive tem um projeto tramitando de 3.122.000, né? Dá para voltar, então já no começo do ano vai ser necessário esse valor lá. Amortização da dívida, 8.443.000. Então dá para visualizar bem ali a proporção entre os tipos de despesa. A Câmara Municipal aumentou 16%. Aqui também há aquela questão da insuficiência, né? Que há a necessidade de fazer o repasse daqui para aqueles servidores que são são servidores de origem da Câmara, que estão lá, então a Câmara faz repasse de insuficiência e essa conta está aqui, nesse aumento de um pouco mais de 500 mil reais, na verdade é para suprir essa necessidade, né? Então foi de 3.400 para 4.010.000. Então esse é um resumo geral. A arrecadação aumentar, a expectativa, a nossa arrecadação total para 84 milhões, despesa 79 milhões, havendo um superávit na prefeitura de 4.582. Isso é necessário para poder equilibrar aqui com os 4 milhões da Câmara, onde não há receita, e essa diferença aqui do RPPS é o custo administrativo lá, os funcionários que são cedidos, materiais, etc. Então, às vezes, o que fecha o orçamento do município, daí, né, não mais separado por repartições. Eu acho que eu passo a palavra para o Ronaldo para a gente terminar de explanar, ele vai apresentar o fundo de previdência e daí as perguntas a gente vai na sequência. Bom dia a todos. O RPPS, como o André já falou, é uma incógnita nacional aí de mudanças que vêm sendo preparadas. Esse governo não conseguiu implantá-las elas nesse período. O próximo governo tem uma missão à frente, encontrar um meio de equilibrar essa questão de regimes próprios de previdência e de aposentadorias. Aqui tem um resumo das receitas, como que elas, da onde que elas se originam, totalizando 14.895.000 de receitas, e elas são, o nosso RPPS ele é dividido em dois planos. O plano financeiro, que ele é deficitário, repartição simples, arrecada e distribui todo o recurso, e o que falta o município complementa. Então, nós temos aqui no plano financeiro as contribuições dos servidores ativos de 1.227.000, dos inativos 62 mil reais e dos pensionistas 11 mil reais. Esses valores dos servidores inativos e pensionistas é daqueles que ganham acima do teto do INSS. A contribuição patronal 1.703.000, e aqui que vem as contribuições do município. O parcelamento da dívida, essa dívida foi parcelada em 2003, hoje está contribuindo com 372.000 de amortização e de rendimentos de multas e juros de 103.000. Aí aqui que entra a insuficiência que o município transfere. Essa insuficiência está entrando para o cálculo de pessoal e o município tem que arcar com essa diferença. É uma previsão para o ano de 2019, levando em consideração o aumento de pessoal, aí o IGPM.
A Câmara, dos servidores delas, uma expectativa de 526.500. Então, totalizando, ainda nós temos a receita do Comprev. Essa receita do Comprev são os processos dos servidores que trabalhavam na iniciativa privada e se aposentaram no RPPS. Eles entraram na prefeitura e decorreu o tempo deles se aposentaram. Nós temos uma expectativa de arrecadação aqui de 130 mil de Comprev e de rendimentos de 30 mil reais. Esse recurso, ele tem que, se não vier um recurso maior que essa expectativa de arrecadação, nós temos que deixar em conta, porque nós também temos as compensações do INSS para com o RPPS. Então, tão logo aconteça essa compensação, nós temos que pagar o INSS. Então, o recurso tem que estar em conta. Não pode se utilizar para pagar o plano financeiro aqui que está insuficiente. Totaliza as receitas 11.543.000, isso do plano financeiro. As receitas do plano previdenciário totalizam 3.352.000. Aqui nós vamos verificar para frente que ele é superavitário, esse plano previdenciário. Aqui nós temos as despesas do RPPS. Os encargos da taxa de administração da unidade gestora são vencimentos, as despesas correntes, despesas capital, totalizando 572 mil. É o valor que se repassa para as despesas administrativas. O plano financeiro, ele está desdobrado da seguinte forma as despesas. As aposentadorias, a tendência é chegar em 9.550.000. As pensões, 1.550.000. Então, valores bem expressivos. Os outros benefícios, que são salário maternidade, salário família e auxílio-doença, é dos servidores que estão na ativa. Então, totaliza 273 mil reais. Nós temos uma previsão de sentença de 10 mil reais, e aqui as indenizações e restituições do Comprev que eu falei, os 160 mil reais, que é relacionado à receita. Então, as despesas totalizando 11.543.000, confrontando com as receitas. O plano previdenciário, totalizando 3.352.000, mas pode-se verificar que a reserva orçamentária é de 2.967.000. Essa é a economia que o plano previdenciário faz anualmente. Então, esse recurso é acumulado para pagar as aposentadorias futuras. Total geral do RPPS, 15.467.000. Aqui eu tenho um resumo, comparando com o exercício de 2018, como é que é o comportamento. O total das receitas de 2018, 10.619.000. Para 2019, foi 11.543.000. Aqui houve um aumento de 8,7% das despesas. O plano previdenciário, ele teve 2018, uma projeção até dezembro para se arrecadar 3.372.000, e na LOA 2019, 3.352.000, um decréscimo de 6%. O que aconteceu aqui? Aposentadorias e pensões, houve um aumento de 10,5%. Basicamente, a inflação aqui. Só que, como o Andrei já falou, os rendimentos para o ano, eles vão cair. A Selic está baixa, então o rendimento vai ser menor. E uma grande parte dessa receita é originária de rendimentos. Então, por isso que houve decréscimo na expectativa de arrecadação do plano previdenciário. Então, em 0,6%. A unidade gestora, ela tinha ano passado 550.000, para 2019, 572, um acréscimo de 4% aqui na despesa. Então, resumindo, para 2019,
a receita total do RPPS em 14.985, os repasses da taxa de administração, que não é receita, é repasse pelo município, de 572 mil, e a projeção de total de entradas de recursos de 15.467, fechando com as despesas de 15.467, deixando equilibrado o RPPS. O desafio aí é a insuficiência, porque cada vez mais pessoas vão se aposentando e vai aumentando esse repasse do município. Eu concluo desta maneira, deixo aberto a perguntas, a questionamentos, considerações aí que alguém tenha, porventura, a fazer. Muito bom dia a todos. Apenas em complemento ao que já bem explicado pelos colegas contadores aqui, André e Ronaldo, com relação ao orçamento da Câmara, aqui ficou expresso essa diferença positiva de 16%, apenas explicando o seguinte, que não significa que a Câmara estará aumentando os seus gastos neste exercício. Com relação a este valor que está orçado para 2019, ele está apenas refletindo o que já foi aprovado no PPA, que compreende os 4 anos. Com relação a este ano de 2018 para 2019, o que a Câmara está prevendo do que não estava neste ano em curso é ampliação e reforma das instalações aqui do prédio. Então, nós estamos prevendo fazer esses consertos, essa manutenção que ela demanda com o tempo de vida das construções. Então, está separado um valor para isso. Com relação ao percentual previsto para o IGPM, está comportado também, ali no valor do aporte, que quando a gente fala de R$500 mil, se você coloca um IGPM de 10%, isso já significa R$50 mil no todo. Mas, no encerrar de todo o exercício, todo o orçamento que fica disponível, que não foi aplicado no exercício, ele fica à disposição também do Executivo, para caso necessite fazer créditos adicionais para aquele poder, lá para a entidade do Executivo. Apenas frisando, então, que os gastos são tão somente os que já vêm sido aplicados, apenas aumentando com essa previsão de fazermos uma reforma nas instalações que são sempre necessárias para o bom andamento das instalações. Era isso, obrigada. Só mais uma questão que eu esqueci de mencionar. Nós viemos aqui na audiência que falava sobre as emendas do Legislativo, isso é importante. Então, eu havia me comprometido a fazer o possível para mandar um orçamento superavitário, para que não houvesse necessidade de fazer corte e já houvesse ali o valor destinado às emendas, mas eu realmente não consegui fazer isso. Então, haveria necessidade de um estudo, conversar com os secretários, enfim, fazer um trabalho agora, num segundo plano, para conseguir colocar em prática essa situação. Lá, com o que eu consigo visualizar de despesas, gastos fixos, funcionário, etc., eu realmente não consegui fazer já esse remanejamento. Então, só para constar. E fica aberta daí a palavra, quem quiser perguntar. Eu vou pronunciar, né, alguma coisa aqui sobre a insuficiência da Prefeitura. Se vocês olharem ali, esse ano, 6.622.000, fora outros encargos, né, e ano que vem, 7.371.000, né, e ano passado também. Né, fazer a soma dos 3 anos, passam de 20 milhões em recurso livre da Prefeitura, que era para investimento em escolas, creches, era para investir na saúde, era para fazer infraestrutura no município.
e esse dinheiro foi nos furtado, né? Então, vocês sabem da história, questão de responsabilidades, que geraram esse baita furo no orçamento, né, que chega quase a perto de 10% do recurso indo para lá, e o que poderia ser resolvido em obras, né? Temos também parcelamento de dívida que pagamos. Então, assim, eu acho que o volume de dívidas que assumimos, né, é muito grande e dificulta muito o trabalho, e esperamos que essas inconsequências não aconteçam mais, né? Eu acho que quando nós fazemos um trabalho, uma projeção de investimento para o futuro, nós temos que fazer o trabalho de casa, né? Acho que a primeira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, tudo que nós fizemos o trabalho nos 2 primeiros anos, sobre georreferenciamento, projeções de ICMS ecológico, ITR, que foi agrupando recursos para que no futuro seja feito investimentos, né? Então, nós conseguimos o recurso primeiro, para depois fazer o investimento depois. Não fazer o investimento para depois, sabe Deus como vai resolver o problema, né? E nós estamos resolvendo o problema que deixaram sem projeção de crescimento. O município cresce 8% esse ano, e acredito que para os próximos anos, 3, 4 anos futuros, ele vai chegar na soma total quase 50% de crescimento. Isso pensando que daqui 4 anos você terá que pagar o investimento que estamos fazendo agora para o futuro, né? Então, todo empresário que se preze sabe que você precisa se capitalizar, fazer um investimento e não se tirar o teu recurso próprio para depois, sabe Deus o que vai acontecer, e ter que tirar dinheiro do fundo para resolver o problema. Então, isso não pode acontecer. Então, pessoal, quero que vocês olhem com carinho esse valor, porque esse valor era para estar, principalmente, mudando o nosso município aí em infraestrutura e obras. E hoje está ali no fundo devido a ações de pessoas que não sabiam o que estavam fazendo. Eu tenho que falar isso, tá? Acho que todo mundo tem que frisar que isso é um atraso para o município. Se não tivesse feito ações nos últimos 2 anos, ano que vem, o que seria de nós, né? Sem o georreferenciamento, o que seria de nós? Reclamaram do GEL, falaram do GEL, não aumentou a alíquota e está dando subsistência para o futuro, senão ano que vem não vai ter dinheiro para andar a prefeitura. Então, assim, acho que todo mundo tem que pensar bem no que é falado, no que é visto, e estudar primeiro antes de dizer as coisas com irresponsabilidade. Então, olhem bem aquele valor, está sendo feito um trabalho junto ao Fundo de Previdência, que, se Deus abençoar, estamos atrasados ainda alguns dias, né, Ronaldo? Mas, até janeiro, no mais tardar em fevereiro, temos uma boa solução para esse problema, para que possamos, ano que vem, fazer outros tipos de investimento com recurso próprio. Mas todo feito um estudo, esses 2 anos, para que consigamos, se Deus abençoar, resolver esse problema do passado, tá? Eu tenho que comentar isso porque é difícil você assumir, você fazer um trabalho e o teu dinheiro está ali pagando conta do passado. Alguém mais deseja falar? Não. Boa noite, Oswaldo, que está presidindo essa... Boa noite, não. Bom dia, né? Parece que eu estou no Japão. O Japão é boa noite já. Bom dia, Oswaldo, que está presidindo essa sessão, prefeito municipal, aos nossos contadores. Gostaria de parabenizar os contadores pela explanação, sempre muito bem objetivo. Também, na fala do nosso prefeito sobre o RPPS, realmente é um assunto que foi discutido muito no passado, isso. Esse problema do RPPS não é só nosso município que vivencia, ele é um problema que veio por força de lei. Na época, era uma força de lei que tinha que ser extinto um fundo e criado-se outro fundo. Essa, na época, que foi a explicação. Na questão da gente pensarmos no futuro, enfim, das responsabilidades no futuro, concordo que temos que realmente pensarmos no futuro. Hoje, temos um projeto de lei que veio de regime de urgência nessa casa, projeto bem interessante, projeto que vai beneficiar muitas famílias, 75 quadras de pavimentação,
confesso que é um projeto que dá muita satisfação para nós que estamos na gestão pública, como vereadores, enfim, como cidadão pitanguense. Só que é um projeto que não foi discutido com a sociedade. Projeto que veio nessa casa em regime de urgência, passou pelas comissões sem audiência pública, e um projeto que vai comprometer o município por 20 anos. Nós vamos pegar 10 milhões e vamos pagar 20 milhões. Ah, mas o prazo é longo. Concordo, é longo, só que temos que pensar. Não estou aqui condenando o projeto. Enfim, teria que ser mais discutido esse projeto que vai ser votado hoje. Que passou, repito mais uma vez, veio de regime de urgência, passou pelas comissões muito rapidamente, sem audiência pública, sem debater com a sociedade e com a população. E sem além desse projeto, tem mais de 2 milhões, que está voltando para a Câmara, que são 4 milhões, e um outro de 5 milhões e 800, que parece-me que foi aprovado aqui, mas o Fomento Paraná não concedeu esse empréstimo. Inclusive, eu pedi para o secretário, o irmão do prefeito, o Glenn, que nos trouxesse o valor real desse financiamento para a gente não estar fazendo julgamento antecipado, para a gente, junto, ver os valores que realmente estão sendo financiados no nosso município. Como digo, repito, não sou contra o projeto, sou contra o método, porque nós não podemos assumir responsabilidades para daqui a 20 anos a gente não sabe como que vai estar o município. Nós temos que ser responsáveis e, juntamente com a população, discutir junto com a população esses projetos, que são projetos de grande relevância e repercussão no nosso município. Mas, mais uma vez, obrigado os contadores pela explanação e conto aí com a colaboração. Não sei se os contadores podem me passar esse valor de financiamento já objetivo feito pelo município e os que vão ser ainda encaminhados para nós sabermos tomar uma decisão justa, não aí julgando a administração, enfim, mas tomarmos uma decisão que possa fazer que o nosso município tenha o melhor caminho. Obrigado. Bom dia a todos. Eu posso responder ao questionamento do vereador, prefeito? Vereador, as suas colocações são bem fundamentadas, porém, em relação a esse projeto que tramita na Câmara hoje, em regime de urgência, eu só gostaria de informar que ele está, segundo a justificativa, o senhor deve ter lido a justificativa do projeto de lei, ele está de acordo com o plano de ações e investimento do plano diretor. Aquela parte já aprovada, que algumas coisas foram revistas, mas o plano de ação e investimento está de acordo. Lá, não sei se o senhor tem conhecimento desse plano, fala sobre as ações de pavimentação que seriam, ao longo dos 10 anos, e depois realizadas no município. E fala lá que a prioridade seriam as ruas nos bairros periféricos, ruas de pavimentação primária, e se o senhor olhar, todas as ruas contempladas nesse projeto são basicamente essas ruas, bairros periféricos, pavimentação primária, levando pavimentação, drenagem. Então, ele está de acordo com um plano diretor que foi amplamente discutido em audiências públicas no passado. Então, quanto a isso, eu acho que a gente resolve essa situação. Obrigado, secretária. Repito mais uma vez, não sou contra o projeto, sou contra o método que ele veio. Na questão de plano diretor, sim, é um plano feito para longos anos, mas nesse plano não estava o financiamento. A senhora tem que concordar comigo, no plano diretor não estava feito como financiamento. E não especificava o tipo de recurso que vinha para a gente fazer esse plano. Sim, e concordo, mas é uma ação que está observando um plano diretor, algo que já foi amplamente discutido. Agora, a forma como esse recurso, essas obras serão feitas, é uma questão que
Administrações passadas também fizeram da mesma forma. O senhor há de convir que nós não temos recursos livres disponíveis para fazer esse tipo de questão. Foi amplamente discutido aqui como é o nosso orçamento, né? A gente não teria recursos livres, a gente não teria como avançar nesse sentido, a não ser via financiamentos, que administrações passadas fizeram. O senhor viu ali R$50 mil pagos mensalmente, que é do PAC da administração passada, que foram as únicas obras de pavimentação que houve na administração anterior, que são financiamentos também. Por isso que a gente tem que analisar bem e não cometer erros que foi cometido no passado, como a senhora está julgando, que era de 6 milhões o PAC, né? Era 6 milhões o PAC, e nós não podemos comprometer e, de repente, colocar o município em dívida. Sim, ela está sendo paga, né? Por isso que seria bom, secretária, que nós retirarmos, que os prefeitos retirassem o projeto de regime de urgência, para a gente discutir, a senhora poder explanar isso à população, para que a gente não tome nenhuma decisão, que retire uma na semana, que você explique tudo isso aí, que a população possa estar por dentro. Porque a senhora e a administração têm um pensamento, outras pessoas têm outros pensamentos. Obrigado, vereador. Peço a palavra, senhor presidente. Só um minutinho. Obrigado, secretária Mara. Tá livre a palavra, mas que as pessoas possam falar sobre o nosso tema de hoje, que é a LOA, né? Então, muito obrigado. Vou parar a vereadora. Só para concluir essa questão desse projeto do financiamento, se o Andrei tivesse condições de passar para nós a capacidade de endividamento do município, porque o município ele não lança projetos, né, propostas de financiamento, sem antes verificar a sua capacidade de endividamento e a projeção futura de entrada de recursos. Eu acho que isso vem a orientar bem a maneira que esse projeto foi viabilizado. Vereadora, só respondendo a sua pergunta, de repente, a capacidade de endividamento do município é de 50% da receita líquida. Então, seria 35 milhões. Agora, nós não podemos fazer o endividamento sem antes analisarmos todos os pontos e aonde serão realmente investidos. Tem o CISO, que é o secretário do Interior, que está sofrendo hoje aí com o interior, que poderia ser, de repente, terceirizado muitas coisas no interior, para que desse uma amenizada nessa questão. Nós vamos colocar 10 milhões, pagar 20 aqui na cidade, sem contar os outros 4 milhões que já estão também destinados à cidade. Eu pergunto o interior, como que vai ficar a situação? Saúde, que a gente viu ali que teve pouco recurso para a saúde. Então, na verdade, eu não estou julgando, prefeito, eu estou querendo ser justo com a administração, mas, repito, precisa ser discutido as coisas, porque senão não teria o porquê nós ser votado esse projeto, se não fosse para discutir. Vocês poderiam ser aprovados por lá, não precisava passar pela Câmara de Vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Só fazendo mais uma colocação, né, o Andrei depois pode responder, o vereador já se adiantou em algumas situações, mas assim eu vejo, interior precisa sim, mas cidade também precisa. Se nós quando recebemos uma visita, uma ligação de uma família que mora lá na Planalto, numa baixada, que sua casa foi toda inundada num dia de chuva, que não tem drenagem, que não tem nada. Então, nós temos que nos colocar nessas situações. O nosso município é precário em vias públicas e na área rural também. Então, eu defendo esse projeto, por quê? Porque nós precisamos fazer, e o que fazer bem feito, para que a gente não precise voltar na outra semana, no outro mês, no outro ano, para se fazer novamente, e os recursos estão indo. Então, eu vejo que são ruas que foram elencadas do nosso município, que elas são precárias mesmo, que nunca elas receberam nenhuma estrutura, né? Que são ruas que estão lá com cascalho, outras totalmente terra, chão, barro mesmo,
né, fora a questão da estrutura, né, para a questão de retirada da água da chuva, né, a questão fluvial que acaba inundando as casas. Então, nós temos que priorizar, né, ações para que a gente solucione problemas, né? Todos os dias estão acontecendo situações diferentes no nosso município, mas aquilo que se faz, fazer bem feito para que a gente possa mostrar que o nosso município tem condição de crescimento e se equiparar às cidades aos arredores aí, que são bem mais novas que o nosso município e que estão num desenvolvimento bem maior. Que as empresas tenham coragem de vir para o nosso município e se instalar, porque eles encontram rodovias, ruas, estradas, em condições de tráfego de qualquer tipo de veículo. Obrigada, senhor presidente. Oi. Peço palavras. Vereador, presidente Pérez. Bom dia a todos, bom dia, vereadores, prefeito, mais funcionários municipais, funcionários da casa. Eu não diria assim, vereadores, o método. Eu acho que o tempo teve suficiente para vocês ler, estudar e organizar o projeto. Porque nós, vereadores, nós temos das 8h30 até as 11h30 e das 1h30 até as 5h para estudar esse projeto. Agora, eu acho que o projeto é bom, né? Os juros não são exorbitantes. Pode se pagar com menos tempo, acho também, né, prefeito? Não seria 20 milhões, o financiamento é 10 milhões. Então, se pagar em 15 anos, o valor diminui. Eu não sei se não me lembro a correção, mas toma as minhas palavras da vereadora Eloy. O interior é muito importante, importantíssimo, né? A gente sofre também, junto com o secretário Ciso, a cobrança da população do interior. É ela que nos sustenta aqui na cidade, mas também nós temos que pensar na cidade. Cidade, a gente que mora nos bairros, nós não mora no centro, nós nos bairros sofremos. Principalmente a gente que mora num bairro que não tem pavimentação, não tem infraestrutura. Então a população nos cobra muito, né? Lá no bairro do vereador, até a rua dele é estrada de chão. Se o vereador não conseguir fazer a própria rua, o que está fazendo? Então, a gente se preocupa, sim, com a cidade, tanto com a cidade como com o interior. O projeto é bom, já tem meu apoio, apesar que eu não voto, mas o meu voto se torna público, que tem meu apoio para ser votado esse projeto. E nós temos que pensar também, concordo, tem que pensar no futuro, né? Mas eu creio que daqui 10 anos, a própria desvalorização desse dinheiro vai ficar bem pouquinho para pagar. Então, a gente agradece mais uma vez a participação de todos. Nosso muito obrigado por ter vindo na audiência. E me coloco à disposição, sempre coloco à disposição da população do Pitanga para discutir qualquer tipo de ação do nosso município. Eu vou me pronunciar mais uma vez. Falar assim, para chegar no ponto de fazer um financiamento, pegar um recurso, vai ter 3 milhões, inclusive esta aprovação é recurso livre, né, é fundo perdido, também é para infraestrutura e pavimentação. Foi estudado como que seria pago primeiro. Tá? Então, ações dos 2 anos que se antecederam, ano passado e esse ano, já era previsionando o futuro, o quanto que nós poderíamos potencializar em investimento, sem tirar do recurso próprio, visto que o recurso livre está ali, que podia ser investido em pavimentação sem financiamento. Você investir em infraestrutura, em bairros hoje, que estão em cascalho, é você tirar o maquinário da cidade, fazendo cascalho dentro da cidade, você para realocar esse maquinário para o interior. Então, você consegue, depois de uma infraestrutura dentro do município, potencializar ações mais ainda no interior, visto que já foi resolvido o problema cidade, problema infraestrutura. Tudo isso tem que ser colocado na balança. Eu acho que é um pecado a gente deixar a população nessa situação hoje. A questão da urgência foi por causa das liberações da Caixa e Ministério. E assim, esse recurso não é para todos os municípios, não é quem quer chegar lá e pega, eu preciso desse dinheiro, me dá. É um recurso de 7 bilhões do governo federal que foi destinado a alguns municípios. Eu não lembro quantos do Paraná, mas não são 10. Não chegam a 10 do Paraná que conseguiram, devido à baixa taxa de 6% ao ano, aí, que é os juros, né? Então, acho que quando você tem uma oportunidade, um recurso tão baixo, volto a falar, um empresário que for hoje pegar uma taxa de 6% ao ano, ele pega sem nem ver para que ele vai gastar o dinheiro. Tá?
Mas no município nós estudamos antes como poder fazer investimento para que amanhã, visto que nós já estamos gastando quase 800 mil com a dívida passada, se não tivesse, gente, volto a lembrar, não precisaria mexer com financiamento. O município teria toda a condição saudável de fazer investimento mensal, anual, e esse é um dos investimentos, né? Tem outras ruas para ser atendidas, tem ruas que vai ser feito calçamento, tem ruas de calçamento que serão cobertas com asfalto com recurso próprio. Tudo bem estudado, calculado, o centro será atendido via consórcio, então sempre pensando no município como geral. Nós não podemos esquecer dos bairros ao redores. Planalto, 80% do bairro é cascalho, tá, gente? Hoje, se vocês não conhecem, o município tem 20% de pavimentação asfáltica. Um município de 74 anos, município antigo, perde feio para os demais, devido à falta de estudo, falta de organização. Estamos tentando resolver isso, tá? Restabelecer um crescimento. Como a Loi falou, alguém vem para cá, somos atrás de inúmeras empresas, de tudo. O que eles querem? Infraestrutura, educação e saúde. Tá? Então, eles vão olhar o nosso hospital, exemplo, não tem UTI. Vou trazer uma empresa para trazer 200, 300, 400 empregos, eu não tenho UTI naquele lugar. Sabe? E isso é importante. Eles veem isso, a educação, como está a educação, como está a estrutura da educação e como está a estrutura da cidade. Não só do parque industrial, que está tendo esse investimento aí de mais de 3 milhões a fundo perdido também do Estado, que vai mudar o parque industrial e vai possibilitar empresas. Então, tudo está sendo feito para mudar a visão do município em infraestrutura e crescimento, poder permitir que a cidade cresça, né, saudável e assuma o seu posto de polo regional. Tá? Foi estudado, nós não fazemos nenhuma ação sem pensar nas consequências, porque amanhã eu estou em Pitanga. Eu não serei prefeito, mas serei médico, estarei no hospital, e eu não quero ninguém olhando, você quebrou o município. Não quero isso para mim. Tá? Eu quero fazer aquilo que sonhamos para a nossa cidade, que é melhorar aquilo que, quando eu, cidadão comum, andava e queria que fizesse e não faziam. Tá? E no centro é importante, mas temos que lembrar das pessoas que moram nos bairros. É grande o investimento, no total, em todos eles, a fundo perdido e recurso de financiamento, serão 18 milhões, que vão fazer quase 18 quilômetros de asfalto dentro da cidade. São mais de 1.300 famílias atendidas com isso, são quase 6 mil pessoas, sem falar de comércio, são 122 comércios, 7 indústrias, 14 instituições públicas, 17 públicas, 7 religiosas, 3 educacionais. Então, assim, é importante pensar em quem vai morar nesses lugares e quem vai utilizar essas vias. É grande, sempre se pensa por que fazer, mas é tudo calculado, vereador. A gente pensou quanto que vai custar lá na frente e o que podemos fazer hoje para previsionar daqui 4, 5 anos. Como eu falei, o município cresce 8% a 9% hoje. Ano passado para esse ano, a receita que veio e o que estava sendo feito ia reduzir 2%. Com a ação do ICMS ecológico, conseguimos segurar uma ação que todo mundo sabe, era 35 mil, tá? Uma ação que custou R$500, que nem foi do dinheiro público, foi dinheiro do bolso mesmo, que fez uma viagem com o drone, sentamos, o ICMS ecológico foi para R$1.400.000. Tá? Só esse 1 milhão do ICMS ecológico já paga o financiamento por mês. O dinheiro que estava lá e perdido, que não era utilizado. Né? ITR, ações do georreferenciamento, tudo aquilo que a gente faz, a gente pensa como crescer, como desenvolver. Mas precisamos trazer empresas para Pitanga, tem que trazer renda para Pitanga, porque uma coisa que não mudou nos últimos 10 anos foi a renda per capita do povo. Isso que precisa ser feito. É o maior desafio. Não é saúde, não é educação, não é nada. É trazer renda. E para trazer renda tem que ter investimento. Tá? Muito obrigado a todos. Só mais uma colocação, prefeito. Como o senhor fala de renda, a gente tem muitas pessoas desempregadas mesmo no município, o senhor tem toda a razão, mas o que nos preocupa, desculpa se insistir nesse caso, mas é o nosso interior. Nós temos 4.200 comunidades, não estrada, 4.200 propriedades rurais. 4.200 propriedades rurais, que são 4.200 pessoas que são empreendedores também, de certa forma, estão trabalhando e dando renda para o município.
que é o que movimenta a nossa economia. Eu sou comerciante, o senhor me conhece, tenho um comércio há mais de 20 anos no mesmo local, e a gente depende muito do interior. Quando a gente vê que quando cai o preço do leite, cai o comércio, o pessoal do comércio sofre. Então, concordo, a gente tem que para atrair empresas, atrair pessoas que querem investir no município, tem que estar estruturado. Só que nós temos que pensar no interior. Nós temos muitas empresas aqui no interior que não conseguem, a Empopel mesmo ali está sofrendo. O pessoal está sofrendo, puxando os caminhões, tombou um caminhão no São João da Colina ontem, e eu mesmo fui semana passada ali na Encruzilhada, conseguimos encalhar um carro lá, encavalou na estrada, porque veio muita chuva das lavouras, numa estrada boa, ficou. Então a gente sabe a dificuldade para se manter a nossa malha viária do interior. São 4.700 quilômetros de estrada de chão. É preocupante. E o que é a minha preocupação? Nós investimos muito na cidade e esquecemos o interior, que é um problema antigo. Não estou dizendo que é um problema novo, é um problema antigo. E precisa ser feito um trabalho no interior. Porque os alunos têm que chegar na escola, as pessoas que moram no interior têm que chegar na cidade. Tudo bem, o colégio eleitoral maior é a cidade, tem que investir na cidade. Como os outros prefeitos fizeram, todas as pessoas pensam no voto, mas, enfim, temos que pensar na economia, que é um todo. A economia, a administração é um todo. A saúde, a educação, e, enfim, todo, trabalho, renda. Mas nós temos que, repito mais uma vez, fazer mais investimento no interior, para que possamos desenvolver o nosso município, que é um município agrícola, e graças a Deus não sofreu tanto com a crise, por sermos um município movido à agricultura. Se tivéssemos em outra cidade que não dependesse tanto só de indústria e comércio, poderia ter sofrido mais com essa crise. Mas, repito, não sou contra o projeto, acho um projeto bem interessante, que tem que ser feito, só que, como eu disse, tem que ser mais discutido, tem que ser mais debatido, porque tem pessoas que têm um ponto de vista e outras que têm outro, e é normal. A Câmara é para isso, é para debater, é para conversar, é para se argumentar e chegar no melhor para a nossa população. Obrigado. Vereador, contador Andrei, faz favor, desculpa. Para responder à questão da vereadora Eloy sobre o endividamento. Então, sobre o ponto de vista técnico, hoje nós temos um caixa de 16 milhões, em torno de 16 milhões, não fechou o exercício ainda, mas a metodologia de cálculo seria comparar a curto prazo que eu tenho em caixa com a minha dívida, né? Então, nós temos hoje um endividamento negativo, em torno de 13 milhões de dívida com 16 de caixa, né? Essa é a metodologia do cálculo. Tem a questão de fontes, etc., mas é isso que o STN, que o Tribunal de Contas, verifica. Então, existe uma resolução do Senado que permite que nós possamos atingir até 120% da RCL de endividamento. Hoje está em torno de 3%. E acho que o mais importante sobre esse estudo de capacidade é a cada 60 dias o Tribunal de Contas emite, nós temos que tirar essa certidão de operação de crédito para que seja possível efetivar a operação. Então, passa pelo crivo, não só do tribunal, e, posteriormente, todo o estudo vai para a STN, que é o órgão que edita normas de contabilidade. Então, eles verificam todos os cálculos, etc., e em hipótese nenhuma, seria aprovado pela STN se não fosse demonstrado a capacidade do município de pagamento. Então, quanto a isso, não há possibilidade de dar errado. Obrigada, Andrei. Eu só fiz esse questionamento porque é isso que eu queria colocar, que o município não fez um cálculo aleatório e que chegou lá e vamos financiar tantos milhões, né? É tudo dentro da legalidade, né? E quanto aos prazos, vereador, assim, esse projeto ele deu entrada, um projeto único, né? Ele veio num total de 11 milhões e meio. E ele já estava nessa casa, já faz, eu acho, não vou citar prazos aí, mas faz tempo que ele estava. Como eu faço parte da primeira comissão,
né? Então, nós já vamos mexendo neles. Mas isso não proíbe que as outras comissões posteriores já vão analisando e estudando esse projeto no mesmo momento que Constituição e Justiça está fazendo esse trabalho. Então, quando ele voltou, depois desmembrado em 4 projetos menores, ele só ficou a questão da dúvida, que veio o secretário Glenn e esclareceu que aquele 1.600.000 era para tal localidade, 1.400.000, 1.300.000 era para outra, mas a questão, ele não teve a alteração. Então, ele está tramitando aqui dentro dessa casa há vários dias, né? Antes ele é global e depois ele é desmembrado, mas o objetivo era o mesmo. Tanto que veio agora, né, secretária Mara, ele não veio fechando os 11 milhões e meio. Virá outro futuramente, ou talvez não venha, não sei informar, mas é dessa maneira. Então, ele está na casa, sabe? Faz tempo que ele está aqui. Secretário, desculpe mais uma vez insistir nesse negócio, mas ele veio de regime de urgência, foi feita uma reunião extraordinária e durante a semana foi votado, passou pelas comissões numa semana. E nós sabemos que os trâmites legais com regime de urgência tem que passar por uma comissão, a outra comissão tem mais 7 dias, e a outra tem mais 7 dias, outra mais 7. Não estou falando que o projeto não estava na casa. O projeto estava na casa, só que chegou na minha comissão, passou pela Comissão de Finanças e Orçamento, já veio para a minha comissão e já foi votado. Já foi votado, já foi passado, e já foi marcado uma extraordinária para votar hoje. Repito, não sou contra o projeto, sou contra os métodos que está sendo feito. Acho que se existe prazos, tem que ser respeitado. Tudo bem que pessoas não respeitam aqui nessa casa prazos para a gente estudar e debater o projeto. Mas, enfim, sou contra o projeto, sou contra os métodos que estão sendo feitos e eu acho que deveria ser debatido mais com a população. Obrigado. Quero registrar também a presença do vereador Sidney, vereador Jorge, vereador Luiz, presidente Severes. Quero agradecer aos nossos contadores, o prefeito, o Silmar já estava desde o começo, os secretários também que chegaram após, funcionários todos. Desejar um muito obrigado e um bom dia a todos.